E agora eu vou para minha sala de visita, onde já está lá me esperando o professor Felipe Aquino. Vamos lá? Professor, como vai? Seja bem-vindo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Miriam. Estamos aqui de novo, né? É bom? De novo, é bom. É bom Evangelizar, conversar, bater papo. Sem dúvida. Hoje tem mais aqui. Eu fico impressionada, toda vez eu falo isso, como o professor tem tempo, né? Que não é brincadeira, não. Escrever livro, dar aula, fazer isso, aquilo, outro. Até nós estamos desacelerando um pouco agora. É? Eu estou um pouco. Eu estou acelerada, professor. Ah, sim. Então Agora, tem que dar uma... com mais um trabalho de deputado. Mais né? um. Aliás, Miriam, eu queria, assim, sabe, de público, agradecer a você e parabenizar você pela matéria que você... que apareceu de você na revista Veja. Né? O testemunho maravilhoso que você deu de castidade. Eu dizia lá em casa, isso foi um choque moral que a Miriam deu na revista Veja e no Brasil. Parabéns, viu? Muito obrigada. Que Deus te abençoe por Quando isso. Deus quer, Ele abre as portas. É porque eu não achei... Quando Deus quer, Ele bota. Foi, né? Eu fiquei muito feliz também. Que beleza. Graças Olha, a Deus. há muito tempo eu não via na revista uma coisa tão bonita. Obrigada, professor. Graças a Deus. Juntos somos mais. Para começar, professor, por que existem tantos santos na igreja? Graças a Deus. É porque eles chegaram à santidade. Né? E a igreja ensina o seguinte, sabe, Miriam? Quanto mais santos houver no céu, melhor. Por quê? Porque os santos nos ajudam aqui na terra. O Papa Paulo VI dizia assim, quanto mais santos houver no céu, rezando pela igreja, mais rapidamente o reino de Deus vai se estabelecer na terra. E mais cedo Jesus vai voltar. Entende? Então, a igreja, desde o primeiro século, ela é inspirada pelo Espírito Santo, assistida pelo Espírito Santo, ela aprendeu a reconhecer aqueles que chegaram à santidade. Entende? Entendi. Então, até mais ou menos aí o ano 1000, não havia um processo como hoje de beatificação, canonização. Não era, antigamente era assim, a comunidade declarava que alguém era santo, se o bispo reconhecesse, então realmente a igreja assumia como santo. Isso foi mais ou menos até o ano 900, 1000. A partir daí a igreja passou a fazer um processo formal. Um processo de beatificação, depois de canonização, com exames, com análise de tudo, entende como é hoje. Mas então, esse processo de beatificação, o que é necessário para declarar que a pessoa é beata? Porque tem gente que acha assim, a igreja escolhe e vai. Nós estamos, por exemplo, a Irmã Dulce já é beata, não é? Beata Irmã Dulce, Sim, a nossa santa lá da Bahia. Sim. O que é necessário para declarar que ela é beata? Na verdade, vamos começar um pouquinho antes para o povo entender. Como é que começa tudo isso? Morreu uma pessoa com fama de santidade na comunidade. Então a comunidade se manifesta ao bispo da diocese. Ora, senhor bispo, nós queríamos que essa pessoa começasse um processo dela de canonização. Se o bispo aceitar, claro que o bispo já faz uma primeira triagem. Se ele aceitar, então a pessoa é chamada de serva de Deus. É o primeiro ponto. São 4 etapas. Serva de Deus. Então o bispo ajunta toda uma documentação, pedidos da comunidade, às vezes muitos abaixo-assinados. O bispo junta tudo isso e manda para Roma. Ele pede que Roma abra um processo. Se Roma aceitar abrir o processo, entende? Roma já faz uma triagem. Se ele aceitar, então a pessoa já é chamada de venerável. Quando são reconhecidas o que a igreja chama de virtudes heróicas. A pessoa viveu virtudes heróicas, entende? Assim, algo meio que sobre-humano. Aquelas pessoas que, né, dedicaram uma vida extrema à evangelização, um trabalho meio que sobre-humano em prol da igreja, da evangelização. Isso a igreja chama de virtudes heróicas. Então a igreja aí passa a ser já chamado de venerável. E aí continua o processo. Aí, para chegar a beatificação, aí já a igreja exige um primeiro milagre. Ah, tá. Este primeiro milagre, bom, além de tudo mais que todo é feito. Esse processo aí. Então, veja, por exemplo, de venerável para beato, a igreja vai analisar tudo que essa pessoa escreveu. Vai investigar a vida dela a fundo. Entendeu? Aí vai vasculhar a vida dela a fundo, para saber se realmente foi santo. Vai analisar todos os seus escritos para ver se não tem erro de doutrina. Entende? E se houver um primeiro milagre, comprovado pelos médicos,
Vaticano tem uma equipe mais ou menos de 70 a 80 especialistas em cada ramo da medicina para dizer isto foi milagre. E aí é necessário o quê? Necessário 3 coisas para que a igreja declare um milagre. Primeiro, que aquele milagre, ou normalmente uma cura, tenha acontecido de maneira assim repentina. Não pode ter sido um processo, você entende? A pessoa estava com câncer, eu rezei, depois de um tratamento ela ficou curada. Não, tem que ser assim, estava com câncer, eu rezei, amanhã fiquei curado. Tchum. Tem que ser uma cura instantânea. Cura ou um fato milagroso instantâneo. Segundo, essa cura tem que ser permanente. Então a igreja espera aí 1 ano, 2 anos, para ver se a doença não voltou. Se não voltou, se foi curado de verdade. Terceiro, os médicos têm que atestar que a medicina da atualidade não tinha condição de curar aquela enfermidade, nem por um processo cirúrgico e nem por um processo clínico. Então, se houver essas 3 condições, os médicos apresentam como um fato inexplicável à luz da medicina, então a igreja reconhece como um milagre. Aí a pessoa pode ser declarada pelo Papa como beato. O beato quer dizer o quê? Já está no céu. Ai, que maravilha. Entendeu? É mesmo? Já está lá, né? Está no céu. Só que a igreja ainda não autoriza um culto universal a ela. Autoriza um culto privado. O que é um culto privado? Na diocese dela ou na congregação dela, ela pode receber um culto de veneração. Ah, interessante. Se houver, o processo continua. Se houver um segundo milagre, então aí o Papa pode declarar que é santo. É santo. Aí é canonização. Nossa, mas a igreja é muito rica e a história é maravilhosa. E muito séria, né? Não é? Muito rígida, séria. né? É, E não olha, vai abrir, não é digo assim. Não. Não. A pessoa Ela- chegar à santidade. Você vê que quando o Papa João Paulo II morreu, o povo pediu lá, santo súbito, É. santo já, em italiano. Olha, já tem quantos anos? Já tem 7 anos, praticamente. É. Né? 6 anos. Agora que ele vai ser beatificado. A igreja é muito séria, sabe? Olha, a igreja já canonizou de 20 a 30 mil santos. Nossa, que maravilha. Eu até escrevi esse livro aqui, Miriam, que é uma relação de santos e beatos da igreja. Não estão todos aí. Aí a gente tem mais ou menos 5 mil. Olha, veja que todo esse livro aí é só o nome dos santos, não é a vida deles. Né? Imagina. É só um índice. Imagina. O nome dos santos e a data em que a igreja celebra a memória deles. Entendeu? Eu coloquei no fim aí uma relação de santos protetores, de cada. Esse aqui eu não sei se eu tenho, gente. Quero ter também, né? Isso Esse me aqui deu eu um não sei se eu trabalho ainda muito tenho, não. grande, porque é difícil levantar isso, sabe? É, não imagino. Eu fui buscar isso aqui numa coleção de 12 volumes, chamada Coleção Butler, que é uma coleção que começou no ano de 1700 a coletar. Porque a grande dificuldade é o seguinte, houve muitos santos lá do século 1, 2, 3, 4, que você nem sabe. Não houve registros, o Vaticano não tem registro dele. Assim, mas são santos. É. Então a gente não consegue saber exatamente o nome de todos. Esses é o que a gente tem catalogado. Poxa, é maravilhoso. Muito Porque bonito. nós somos chamados a ser santos, né? Como o Sim. nosso Deus é santo. Então, na verdade, é para ser todos nós santos um dia no céu, né, É, sem professor? dúvida.